Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, para mais um vídeo, Sinal de Esperança, do nosso canal, da Comunidade Católica Obra de Amor. Iniciemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela Igreja, para que, amando a ti, amemos também todos os nossos irmãos. Vós também quereis ir embora? Meu irmão e minha irmã, o Evangelho de hoje, desse dia 10 de maio, ele nos traz uma mensagem muito forte, onde Jesus faz uma pergunta aos discípulos e aos demais. Por isso, eu já te convido a tomar a sua palavra, a Santa Palavra, e abramos a nossa Bíblia em João capítulo 6, versículos de 60 a 69. Vamos ver o que o Senhor Jesus nos diz. Muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: "Isto é muito duro. Quem o pode admitir?" Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: "Isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica. A carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Mas há alguns entre vós que não creem. Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu: "Por isso vos disse, ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido." Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: "Quereis vós também retirar-vos?" Respondeu-lhe Simão Pedro: "Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, no início desse vídeo eu fiz uma pergunta onde devemos nos questionar, né? E vós também quereis ir embora? Jesus fez essa pergunta aos 12 que andavam com ele. Meu irmão e minha irmã, essa palavra de hoje, para muitos irmãos, ela é dura. E algumas pessoas não conseguem ouvir essa palavra, porque o espírito não está preparado. Infelizmente, no mundo que nós vivemos hoje, as pessoas elas querem um evangelho light, digamos assim, na linguagem moderna. Elas querem ouvir uma pregação, um evangelho que só fala de coisas boas, aqueles evangelhos que só falam de prosperidade, ou seja, as pessoas buscam suprir o seu ego. E não é assim. Jesus disse naquela época, e hoje não mudou nada, porque a palavra de Deus, ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás, e até hoje ela está real, onde Jesus fala em nossos corações.
Não adianta buscarmos um evangelho que só traz conforto para os nossos corações. Em outras palavras, digamos que é muito duro ouvir quando Jesus prega algumas verdades, mas devemos nos preparar nosso espírito, porque muitas vezes a nossa carne, o nosso humano, ele quer seguir um caminho doce, um caminho leve. Nós costumamos dizer que está muito difícil, a cruz está muito pesada. E quando a gente começa a pregar um evangelho verdadeiro, um evangelho que corrige, as pessoas não escutam. As pessoas chegam a dizer pra gente, mas é muito duro ouvir uma palavra dessa. Algumas pessoas já chegaram até a me dizer, eu já presenciei, é impossível alguém seguir o que está escrito na Bíblia. Meu Deus, que tristeza. Aos olhos humanos, se olharmos com os olhos humanos, sim, é impossível. Mas nós devemos ouvir a palavra de Deus, não devemos ler a palavra de Deus com os olhos humanos, e sim com os olhos espirituais. Pedir discernimento para o Espírito Santo, para entender o que Jesus fala para nós a cada dia. Porque aqui no Evangelho chegou um trecho em que as pessoas pararam de seguir Jesus, muitos dos seus discípulos. Está aqui, ó. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. E aí foi na hora que Jesus perguntou aos 12: Quereis vós também retirar-vos? E aí Simão Pedro, com uma resposta que com certeza foi o Espírito Santo que soprou no ouvido dele para ele dar essa resposta. É um dos trechos mais lindos onde Simão Pedro fala: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Ou seja, a palavra de Deus ela é dura. Ela corrige. Ela nos mostra que muitas vezes a gente está no caminho errado. Estamos tendo atitudes erradas. Mas é isso. É preciso que Jesus vai moldando nós para nós chegarmos na nossa derradeira morada, que é o céu. Porque se a gente ficar buscando um evangelho light, um evangelho doce, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente não vai chegar ao céu. Para chegar ao céu, é preciso ouvir as palavras duras de Jesus e pedir ao Espírito Santo que acalme nosso coração, para que possamos entender e nos dar força para seguir, muitas vezes, as palavras que achamos que é dura. Meu irmão e minha irmã, eu não estou aqui para criticar ninguém, mas começando por mim, e eu faço esse convite a vocês, olhamos para dentro do nosso coração, peçamos ao Espírito Santo que nos dê olhos espirituais, peçamos ao Espírito Santo que nos dê força para ouvir as palavras que muitas vezes o nosso humano fala que é dura. Muitas vezes até achamos que não é possível. Quem vai conseguir seguir isso que está escrito? Sim, é possível. Em Deus tudo é possível, meu irmão e minha irmã. Peçamos a intercessão da Virgem Maria, da nossa mãe. Quando estivermos cansados, estivermos achando que não vamos conseguir mais seguir Jesus, não podemos fazer como esses discípulos fizeram, deixar de seguir Jesus. Não, vamos até o fim. E o nosso fim é o céu. A nossa morada eterna é o céu.
Por isso eu te convido hoje, meu irmão e minha irmã. Abramos o nosso coração para que essa palavra, que para muitos é muito dura, entre no nosso coração e peçamos ao Espírito Santo que nos dê discernimento, sabedoria e entendimento para que possamos ter força nessa caminhada dura de fé. Porque só Jesus tem as palavras de vida eterna, como disse Simão Pedro. Eu já te convido a pedir a intercessão da Virgem Maria sobre nós, sobre cada um dos seus, para que ela nos dê força para seguir firme a nossa caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu já te convido a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, com familiares, amigos, e com simplicidade possamos levar esse sinal de esperança a quem tanto precisa de uma palavra de força. Deixa seu like, deixa lá seu joinha, se não é inscrito no canal, se inscreva e vamos juntos evangelizar com simplicidade. Eu agradeço por reservar esses minutos do seu tempo, do seu dia, para ouvir essa palavra de Deus, que não são palavras minhas, palavras duras, mas é palavra de Deus. Obrigado, meu irmão e minha irmã. Eu peço que Deus abençoe grandemente você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.